Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de instalações hidrossanitárias. Os objetivos da aula de hoje são conhecer os tipos de barrilete, bem como suas vantagens, conhecer o que é, coluna de distribuição, ramais e subramais, os materiais que a gente comumente usa em instalações de água fria, os dispositivos também que a gente usa e suas funções. Também a gente vai aprender os elementos de desenho de um projeto de instalação de água fria. Então, lembrando que a água ela vem da rede pública, ela entra pelo ramal predial até chegar no hidrômetro, depois a tubulação muda de nome, passa a ser o alimentador predial, e o alimentador predial vai até o reservatório. Então, todos esses itens recebem o nome de rede de alimentação. Então, a partir do reservatório, passa a ser rede de distribuição. Então, do reservatório, a água vai para o barrilete, do barrilete para as colunas, consequentemente para os ramais e subramais que abastecem as peças, tá? Então, a partir do reservatório, repetindo, se tem a rede de distribuição. Mas o que seria barrilete? O que seria colunas, né? O que seriam esses ramais e esses subramais? Então, a gente vai aprender na aula de hoje. Então, o barrilete, basicamente, é todo o conjunto de tubulação que sai do reservatório, tá? E dele saem as colunas. Então, basicamente isso. Se sai do reservatório e dele sai colunas, a gente dá o nome de barrilete. Então, o barrilete ele pode ser do tipo concentrado ou ele pode ser do tipo ramificado. O barrilete do tipo concentrado, ele abriga todos os registros em uma área restrita, né? Isso facilita o controle e a segurança. Já o ramificado, ele é mais econômico e ele possibilita uma menor quantidade de tubulações junto ao reservatório. Então, os registros eles são mais espaçados uns dos outros, né? E ele é colocado antes do início das colunas. Então, a principal diferença é que no concentrado, os registros ficam agrupados, né? No ramificado, os registros ficam antes de cada coluna. Nessa imagem a gente consegue ver melhor, né? Um exemplo de concentrado. Então, todos os registros, eles são juntos ali. E a partir daqui, o barrilete vai direto para alimentar a coluna. No tipo ramificado, não. Se tem um barrilete, e desse barrilete saem várias ramificações, é a partir daí que se tem as colunas, né? Lembrando que no tipo ramificado, então existe um registro antes do barrilete virar coluna. Tá, mas o que então é a coluna de distribuição, né? A coluna de distribuição, ela sai do barrilete, né, para posição vertical. Então, o barrilete está na horizontal. Quando o barrilete muda para vertical, se troca o nome, né, da tubulação e ela passa a ser uma coluna de distribuição. E essa coluna de distribuição, ela vai alimentar os ramais. Então, regras importantes. Toda coluna de distribuição deve ter um registro de gaveta. Esse registro ele deve ser posicionado acima do primeiro ramal. E quando se tem válvula de descarga, essa válvula ela deve possuir uma coluna exclusiva para si. Isso é para evitar a interferência com outros pontos devido à demanda alta que a válvula de descarga exige. Tá, mas o que seria os ramais e os subramais? Então, os ramais são aqueles que saem da coluna de distribuição. E os subramais, aqueles que saem dos ramais, né? Aqueles que derivam dos ramais e alimentam os aparelhos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um ramal, um exemplo de um ramal, e desse ramal saem os subramais que vai abastecer os aparelhos, nesse caso uma ducha higiênica. Aqui um outro ramal que vai abastecer um lavatório, um outro subramal. Aqui um outro subramal que vai abastecer um chuveiro elétrico. Falaremos agora sobre os materiais que são passíveis, né, de utilização. Né? A gente tem o aço galvanizado, tá? Que não é muito utilizado hoje em dia. A gente tem o cobre, que também não é muito utilizado, né?
ainda é utilizado em instalações de água fria, mas não tão frequentemente. A gente tem o cloreto de polivinila, mais conhecido como PVC. Esse é um dos materiais mais utilizados, né? Bastante utilizado o PVC, muito comum de se encontrar. E a gente tem o PEX. O PEX é um material novo, ele ainda não é tão utilizado. É uma das promessas futuras, né, de material. Ele apresenta vantagem a facilidade de execução, né, e dispensa a utilização de curvas, né, de elementos de mudança de direção, né? Então, a instalação do PEX é mais fácil e é uma promessa futura, mas ainda se utiliza muito o PVC. Nos dias atuais, o material mais comum de se encontrar é o PVC. Bom, então, como o PVC é o material mais utilizado, ele vai ser o enfoque da presente aula, né? Então, lembrando que uma tubulação de água potável, ela tem vários componentes, né? Como válvulas, como os tubos, né? Hidrômetros, registros, bombas e conexões. Então, a gente vai estudar todos esses elementos, né? Esses componentes da instalação de água fria, né? Nos seguintes slides, a gente vai falar um pouquinho sobre cada componente. Então, ainda falando sobre o PVC, a gente pode falar que as principais características do PVC são leveza, a facilidade de transporte, a durabilidade ilimitada, resistência à corrosão, facilidade de instalação, o baixo custo, baixa perda de carga. E a gente tem aqui como contraponto, né, como desvantagens, né, a baixa resistência ao calor, e ele se degrada se tiver uma exposição prolongada ao sol. Então, agora a gente vai falar sobre os componentes, né, a gente vai começando pelos dispositivos controladores de fluxo. Então, basicamente, né, o nome já diz, né, ele tem o objetivo de controlar o fluxo, mas também interromper e também voltar a estabelecer o fornecimento de água nos tubos de aparelho. Então, os materiais que existem são o bronze, o latão, o ferro fundido e o PVC. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de dispositivos controladores de fluxo, né? As torneiras, mas também os registros de gaveta, né? A gente tem as válvulas de alívio ou redutores de pressão para locais em que a pressão é muito alta, né? Então, tem-se o risco ali de danificar a instalação. Então, em alguns casos é necessária a utilização da válvula de alívio ou válvula redutora de pressão. Aqui a gente tem uma válvula de descarga, tá? E aqui a gente tem os misturadores, que serve para misturar a água quente com a água fria. A gente tem a válvula de retenção e a gente tem o registro de pressão. Então, são componentes muito utilizados na instalação de água fria. Então, a gente tem que saber da existência de cada um deles, né? Então, eu acredito que muitos já sejam bem conhecidos, como a torneira e a válvula de descarga, mas a gente precisa memorizar esses outros componentes, como registro de gaveta, válvulas de alívio, misturadores, válvula de retenção e registro de pressão. A gente vai estudar um pouquinho de cada um, tá? Então, vamos falar sobre o registro de gaveta. Então, os registros de gaveta, eles permitem a abertura ou fechamento da passagem de água, tá? Então, ele abre ou fecha, tá? Ele é extremista, ou abre ou fecha. Então, a posição dele é 180 centímetros, tá? Em geral, do piso acabado, mas isso depende da relação ali com a interface, então pode ter variações. Então, ele é diferente do registro de pressão. Então, é importante lembrar que existem dois tipos, né, principais de registros, né? O registro de gaveta e o registro de pressão. O registro de pressão ele é utilizado para controlar a vazão, tá? Então, repetindo, o de gaveta ele abre ou fecha. Já o de pressão ele controla a vazão. Então, eu consigo abrir só um pouquinho se eu quiser um banho com pouca água, ou eu consigo abrir bastante, né? O registro de pressão ele permite que eu controle a vazão. Então, em geral, ele fica mais baixo, né, que o registro de gaveta, geralmente a 1,10 do piso acabado.
Então, um exemplo de utilização do registro de pressão, é ali para abrir o chuveiro, né? Para abrir o chuveiro, a gente tem ali um registro de pressão. Agora, aquele registro geral do banheiro, que desliga toda a água do banheiro, deve ser o registro de gaveta, tá? Eu tenho uma dica boa aqui, que em geral, né? Um exemplo no caso do chuveiro, o registro de pressão ele deve ser localizado de forma que a pessoa possa abrir sem se molhar. Então, assim, a gente tem as válvulas de pressão, que ela vai reduzir a pressão para valores adequados, né? No caso, um exemplo, um prédio muito alto, a água vai chegar com muita pressão embaixo. Então, às vezes, é necessária a utilização de válvulas de alívio, né? Ou válvulas redutoras de pressão. E a gente tem aqui a válvula de retenção. A válvula de retenção, ela vai permitir o escoamento da água num só sentido. Então, quando eu não quero que a água volte, eu preciso usar uma válvula de retenção. Então, às vezes eu não quero que a água quente retorne de forma a entrar numa tubulação de água fria, né? E possivelmente danificar a tubulação de água fria. Nesse caso, eu tenho que optar pela utilização da válvula de retenção. Então, por último, a gente tem aqui os misturadores, né? Que eu utilizo instalações, né, que possuem água quente. Quando eu quero misturar as duas águas, eu utilizo esse dispositivo aí, que é o dispositivo misturador. Falaremos agora sobre os desenhos das instalações. Então, assim, depois que a gente faz o dimensionamento das tubulações de água fria, então, dimensionamento é determinar dimensões, né? Eu tenho que calcular qual deve ser o diâmetro da minha tubulação. A gente vai ver isso com mais detalhes em aulas posteriores. Mas depois que eu faço o dimensionamento, eu tenho que, em conjunto, analisando o projeto arquitetônico, eu tenho que fazer o desenho das instalações hidráulicas, tá? Então, eu tenho que posicionar todas as peças, né, e equipamentos, né, todos os pontos. Tenho que desenhar muito bem detalhado toda a minha instalação hidráulica. Então, eu tenho que fazer plantas, né, eu tenho que fazer detalhes isométricos e eu tenho que fazer lista de materiais. Então, eu tenho um exemplo aqui. A gente tem uma planta, né? Então, a gente tem aqui linhas que representam o caminho em planta da tubulação de água fria, que a gente tem um desenho de uma caixa d'água. Então, aqui a gente tem uma perspectiva isométrica, que ela permite uma melhor visualização, né, do caminho que a água faz, né, nas tubulações. A gente tem detalhes, tá? E esse é um exemplo de uma prancha de uma instalação de água fria, né? Tem que ter, basicamente, tem que ter a lista de material, tem que ter o desenho em planta e tem que ter os detalhes isométricos. A gente tem outro exemplo aqui, né? A gente tem outro exemplo de uma planta. A gente tem aqui o caminho que a água faz, né? A água sai aqui das caixas, né? Vai para o barrilete, tá? E cada círculo desse significa uma coluna. Então, a água sai do barrilete, desce para as colunas, e aí ela vai abastecer os ramais e os subramais e depois as peças de utilização. Lembrando que cada caixinha rosa dessa representa um detalhe isométrico. Então, para a perfeita compreensão do desenho, é necessário a realização dos detalhes isométricos, né? Então, a gente também precisa memorizar os símbolos que geralmente são utilizados, né? Então, em geral, as colunas, também chamadas de prumadas, elas são representadas por um círculo, né? Com as letras AF, que significa água fria, ou água para a válvula de descarga, e embaixo geralmente a gente tem o diâmetro da tubulação, e a gente tem também os símbolos para válvulas e registros. Então é importante decorar as simbologias que são comumente utilizadas em projetos de instalações de água fria. Então, lembrando que os compartimentos, geralmente os compartimentos sanitários, né, ou cozinhas, ou em geral compartimentos que possuem instalações de água, eles precisam ter o detalhe isométrico.
em escala 1:20 ou 1:25. Tem algumas dicas aqui. As paredes, elas preferivelmente devem ser feitas em traços finos. As cotas, elas são dispensáveis, né? Então, os aparelhos sanitários, as tubulações, os registros são representados por traços grossos, né? Que é o mais importante quando se fala de um projeto hidrossanitário. Então, os detalhes eles são desenhados com esquadro de 60 graus. Então, se loca os eixos, né, dos pontos de consumo e se indica nos ramais e nos subramais os diâmetros, né? Então, a gente tem aqui a altura dos pontos, que é importante que se memorize. Por exemplo, uma pia, ela vai estar a 1,10 do piso acabado, o tanque a 1,15, uma torneira a 60. Então, são informações importantes quando você está projetando. Eu recomendo que vocês memorizem essas informações, bem como esses códigos que também são utilizados no projeto, né? Então, quando você tem lá um lavatório, um ponto que representa um lavatório, geralmente se coloca LV e não escrito inteiro lavatório. E aqui a gente tem um exemplo de um detalhe isométrico, né? A gente tem aqui detalhado como deve ser. A gente tem os diâmetros aqui nos ramais e nos subramais. A gente tem a indicação aqui de cada peça de utilização, né? Aqui um registro, que CH significa chuveiro. Isso aqui é registro de gaveta, tá? O RP significa registro de pressão. E assim por diante. Então, isso aqui vai complementar a planta do projeto de água fria e vai permitir um melhor entendimento, né, do projeto. Isso é o chamado detalhe isométrico. É imprescindível, né? Não se pode abrir mão dos detalhes isométricos quando se está falando de projetos de água fria. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.